Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Valtinho e estou aqui para ajudar vocês com os conteúdos da matemática. E para o vídeo de hoje nós vamos falar sobre soma dos termos de uma PG. Então, soma dos termos de uma progressão geométrica. Só que antes de começarmos eu quero pedir para vocês que, se você não é inscrito ainda, se inscreve para dar uma moral pro professor, tá legal? Se você gostar da aula, deixa um like e compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida durante a aula, deixa nos comentários que eu respondo com o maior prazer para vocês. Tá bom? Então, hoje a gente vai falar da soma dos termos de uma PG finita. Tá bom? E aí vocês me perguntam, Sor, e a infinita? Daí eu já deixo um convite para vocês. Semana que vem, na terça-feira, nós teremos um vídeo sobre a soma dos termos de uma PG infinita. Tá feito o convite para vocês. Tá bom? Hoje nós vamos ver da finita. Tá bom? Então, uma PG finita. Aquela que a gente sabe aonde termina. Tá bom? Nós temos um termo final, nós temos um termo geral que pode ser identificado como ponto final da nossa sequência. Tá bom? Então vamos dar uma recordadinha só. Como que eu sei que eu tenho uma PG? Tá? Então eu vou fazer uma recordação rápida e breve. Para quem quiser mais detalhes, pode ir lá no meu feed do YouTube, do meu canal, e procurar que eu tenho vídeos sobre como identificar uma PG e também sobre o termo geral de uma PG. Aí eu deixo um card aí também no canto desse vídeo, para quem quiser dar uma relembrada, poder relembrar. Tá bom? Então, vamos lá. Então, se eu tenho uma progressão geométrica, eu tenho uma sequência. Se eu tenho uma sequência, eu tenho o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, e assim sucessivamente, até um termo final. Nesse caso, a gente vai ter um termo final. Por quê? A gente está falando de uma PG finita. Ou seja, uma PG é uma sequência que tem fim. Então, numa PG, eu tenho o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, e assim por diante. Se é uma PG, significa que a nossa sequência, a partir do primeiro termo multiplicado por uma razão, a gente obtém o segundo, que multiplicado pela mesma razão, a gente tem o terceiro, e assim sucessivamente. Então, a razão é um valor constante que a gente multiplica na sequência. Exemplo, senhor? Exemplo, ó, vamos lá. 1, 2, 4, 8 e assim sucessivamente. Isso daqui é uma PG, né, pessoal? Concordam? Como que eu sei que é uma PG? Observem aqui, ó. Observem aqui. Do 1 para o 2, eu multiplico por 2. Do 2 para o 4, eu multiplico por 2. Do 4 para o 8, eu também multiplico por 2. Então vejam, ó. Eu sempre multiplico por 2. Então significa que a razão é igual a 2. Relembraram? É assim que a gente identifica uma PG. Né? Então, ó. Como que eu faço para descobrir a razão? Vamos relembrar como que eu faço para descobrir a razão? Então, aqui, ó. A razão, o que é um termo dividido pelo termo anterior. A razão é assim que eu faço. Para descobrir essa razão, eu pego um termo
Tá? Um termo qualquer, por isso que eu chamei de AN, essa é a forma genérica de descobrir a razão. Eu pego então aqui, ó, um termo qualquer e divido pelo termo anterior. Vamos fazer isso aqui rapidinho, aqui, ó. Pega um termo qualquer, ó, 2 dividido por 1 é 2. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 4 é 2. Então vejam, a razão é um termo dividido pelo anterior. Vocês não podem esquecer disso quando se trabalha com PG. Ou para identificar uma PG. Vocês têm que lembrar dessa relação. Por quê? Porque ela vai ser importantíssima para a gente descobrir a soma dos termos de uma PG. Veja só, por que ela vai ser importantíssima? Porque para a gente descobrir a soma de todos os termos, então a soma de todos os termos vai ser o quê? Vai ser o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o A5 até chegar ao último termo. Então é a soma de todos os termos que a gente vai fazer. Vou somar um a um? Não. Eu tenho uma ferramenta que facilita o nosso cálculo. E qual é essa ferramenta? A fórmula da soma da PG. Tenho que saber isso? Tem. Porque ninguém vai falar para vocês na hora da prova que aquela sequência é uma PG e que você tem que usar a fórmula da PG. É você que tem que ser capaz de identificar uma progressão geométrica e assim calcular a soma daquela PG. Tá? Então vamos lá para a fórmula, explicar a fórmula aqui? Bem, vamos lá então. Sn é a soma dos termos. Esse é o nosso objetivo de hoje. Descobrir a soma dos termos. Tá? O A1, esse eu acho que todos vocês sabem. O A1 é o primeiro termo. Então tá aqui, ó. Primeiro termo. Certo? E o Q, o professor já fez aqui para vocês. O que é o Q? Como eu falei para vocês, o Q é a razão. Então por isso que eu falei que ele é importantíssimo, ó, porque a gente precisa dele para calcular a soma dos termos de um APG. Então Q aqui, então é a razão. E para terminar, o N é o número de termos. Então vejam só, pessoal. Vamos lá, vamos retomar. Qual é a fórmula, né? Vou ler com vocês. A soma dos termos é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1 sobre a razão menos 1. Então, o que eu preciso para calcular a soma de todos esses termos? Né? Então, o que eu preciso? Eu preciso do primeiro, eu preciso da razão e preciso saber quantos termos eu vou somar. Então, vejam bem, para a gente calcular a soma dos termos, eu preciso de 3 coisas. O primeiro termo, a razão e quantos termos a gente tem nessa PG. Tudo beleza? Ficou claro aí, pessoal? Então, isso é o que eu tenho para falar da parte teórica para vocês. Porque o nosso próximo passo aqui vai ser aplicar isso nos exercícios que eu vou fazer como exemplo para vocês. Então, se até o momento tá tudo bem, deixa um like. Se tiver alguma dúvida,
deixa nos comentários para o professor responder para vocês. Então, vou apagar a lousa para a gente exemplificar isso. Pessoal, vamos exemplificar aqui o que eu acabei de falar, tá bom? Então acompanhem comigo aí. Determine a soma dos 10 primeiros termos da PG. 3, 6, 12. Pessoal, facilita a nossa vida esse exercício. Ele fala que é PG. Então ele facilitou a nossa vida. Ele falou que é uma PG. Bom, e eu quero a soma dos 10 primeiros. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer isso aqui, ó. 3 mais 6 mais 12 mais o valor, mais outro, até chegar ao 10º termo. Então eu tenho que ir somando até chegar ao 10º termo. Bom, só que se eu for somando termo por termo, vai dar um pouco de trabalho. Então por isso, da ferramenta que eu acabei de falar para vocês, da soma dos termos de uma PG. Então vamos relembrar? Eu quero a soma dos termos. Então como que eu faço para calcular essa soma dos termos? Vamos lá, colocar aqui na fórmula. Então eu tenho aqui, ó, a soma dos termos, ela é o primeiro vezes a razão elevado a n menos 1 sobre a razão menos 1. Então é assim que eu faço para calcular a soma dos termos. Eu preciso de 3 elementos para calcular a soma dos termos. Então vamos ver se a gente tem. O primeiro termo, nós temos, tá ok? A razão não fala nada, mas tem como calcular a razão. A razão eu consigo calcular. É um termo qualquer dividido pelo anterior. Então vamos fazer essa divisão. Um termo qualquer. Eu pego qualquer termo aqui e vou dividir pelo anterior. O primeiro não dá para pegar, né, pessoal? Porque o primeiro não tem o anterior, então não tem como pegar o primeiro. Então, posso pegar o segundo, senhor? Pode. Posso pegar o terceiro? Pode. Pode pegar o quarto, senhor? Pode, mas não tem. Tá? É possível de determinar, mas não tem. Tá bom? Mas se tivesse, poderia pegar o quarto. Tá legal? Então, vamos lá. Pega um termo aqui a partir do segundo. Vou pegar o segundo, então vou pegar aqui, ó. E vou dividir pelo anterior. Então, vou pegar aqui, ó. 6 dividido por 3. Faz essa divisão, que vai dar 2. Então, a razão agora não é mais problema. Porque eu acabei de descobrir. Como que descobre a razão? Pega um termo e divide pelo anterior. E terceiro item que eu preciso é o número de termos. Ele falou. Os 10 primeiros termos. Então vamos conferir para ver se a gente tem todos os elementos para a gente poder calcular? Vamos lá. Primeiro termo eu tenho? Tenho 3. A razão eu tenho? Tenho, é 2. O número de termos que eu vou somar eu tenho? Tenho, é 10. Então se eu tenho os 3 elementos que eu preciso, eu vou fazer a substituição na fórmula, que é a ferramenta que eu tenho para calcular a soma dos termos de uma PA, e resolver. Vamos lá? Soma dos 10 primeiros termos, porque 10, ó, soma dos 10 primeiros. Então, S10. Tá? O primeiro termo é 3. Então, 3 vezes... Agora, a razão. A razão, pessoal, ó, é 2. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a n, que é 10, menos 1.
sobre a razão é 2, então 2 menos 1. Tranquilo, pessoal? Se tiver alguma dúvida da onde saiu ou da onde apareceu algum valor, deixa nos comentários que o professor responde. Porque eu vou dar sequência aqui. Então, vamos calcular isso. A soma dos 10 primeiros termos é 3 vezes do 2 elevado a 10, confere aí, pessoal, é 1024. Menos 1 dividido por 1. Olha que belezinha aí, hein? S10 vai ser igual. Pessoal, deixa eu separar isso aqui, só para vocês não confundirem, né? Deixa eu só separar isso, para vocês não confundirem, tá? Porque aqui é dentro do parênteses, eu tenho que fazer isso aqui primeiro, né? Que é elevado a n menos 1, tá bom? Então, vou separar aqui, só para ficar melhor entendido, tá bom? Então, nós teremos aqui 3 vezes 1023. Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ser 3.069. 3.069 é a soma dos 10 primeiros termos. Tá bom? Então, se a gente for somando aqui, ó, pessoal, ó, 3 mais 6 mais 12 mais 24 mais 48 e assim sucessivamente, até chegar ao 10º termo, a soma vai dar 3.069. Tá bom? Então eu não preciso montar toda essa soma. Por quê? Porque eu tenho uma ferramenta que eu posso usar para calcular essa soma. Qual é essa ferramenta? É a fórmula da soma da PG. Primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1 sobre razão menos 1. Beleza. Eu fazendo isso, eu consigo descobrir a soma dos n termos. Nesse caso, a soma dos 10 primeiros termos. Tudo ok? Tudo beleza? Se entendeu, deixa um like. Se não entendeu, deixa nos comentários para o professor responder a dúvida para vocês. Vamos para o segundo exemplo. Vou apagar a lousa e a gente faz. Pessoal, vem comigo então para mais um exemplo. Margarete soube de uma notícia a 1h da tarde. Ela contou a 4 amigas. Cada uma dessas amigas contou a notícia a 4 outras pessoas durante a 2h da tarde. E assim, a notícia foi se espalhando até às 6h da tarde. Às 6h da tarde, quantas pessoas sabiam da notícia, incluindo Margarete? Bom, pessoal, então vamos lá. A 1h da tarde, ela contou a 4 pessoas. Então, nessa primeira hora aí, 4 pessoas sabem da notícia. Daí, na segunda hora, o que aconteceu? Durante essa segunda hora, cada uma dessas 4 contou para outras 4. Então, ou seja, 4, 8, 12, 16. Então, vejam só, nós temos uma sequência. Né? Então, vamos escrever aqui, ó. Vamos tirar Margarete primeiro. Vamos tirar Margarete e vamos só pensar para quem ela contou as notícias, tá bom? Então, na primeira hora, que eu vou chamar de A1, 4 pessoas sabiam. Na segunda hora, 16 pessoas sabiam.
E assim, essas 16, cada uma dessas 16 contou para outras 4. Então, no caso, na terceira hora, eu teria 64 pessoas a mais sabendo. Então, ó, na primeira hora, 4 pessoas. Na segunda hora, 16 novas pessoas. Na terceira hora, 64 novas pessoas. Então, aqui, ó, essa sequência é o quê? É uma razão. É uma razão 4. É uma PG de razão 4. Por quê? Vai quadruplicando o número de pessoas que sabem da notícia. Mas aí vocês me perguntam, senhor, mas e Margarete? Então, calma aí, vamos separar as coisas. Então, vamos tirar a Margarete e vamos colocar a Margarete só no final do problema. Tá bom? Vamos pensar primeiro nas novas pessoas que sabem da notícia. Então, Margarete foi lá e contou para 4 amigas. Então, nessa primeira hora, 4 amigas sabem. 1h da tarde, né? A 1h da tarde, ela contou a 4 amigas. Então, na primeira hora, 4 amigas sabem. Depois, na segunda hora, essas 4 amigas, cada uma contou para 4. Então, 16 novas pessoas sabem, né? 4, 8, 12, 16. Cada uma contou para 4. E na terceira hora, cada uma dessas 16 contou para 4 pessoas. Então, 16 vezes 4 é 64. Tudo legal? Então, se eu quero saber quantas pessoas sabiam da notícia às 6h da tarde, então eu vou ter que somar 4 mais 16 mais 64 e assim sucessivamente. Então, se eu quero somar a quantidade de pessoas, nós temos que fazer a soma de uma PG. Por que de uma PG, senhor? Porque a sequência vai multiplicando de 4 em 4. E a sequência na qual a gente vai multiplicando um valor é uma PG. Então, nós vamos usar a soma de uma PG. Então, vamos lá? Então, a soma dos 6 primeiros termos, porque dos 6 primeiros termos, primeira, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h. Ou seja, são 6 termos. Tá? Vamos pegar o primeiro termo e multiplicar pela razão elevado a 6, porque são 6 termos, são 6 horas, menos 1, sobre Q menos 1. Então, como eu falei para vocês, pessoal, a gente precisa de 3 elementos para calcular a soma. Vamos ver se a gente tem esses 3 elementos? O primeiro elemento nós temos, são as 4 primeiras amigas que ela contou. A razão também nós temos, vai multiplicando de 4 em 4 a minha sequência. E o N é 6, porque são 6 horas. Desde a 1h da tarde até as 6. 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h. Vamos substituir os valores para a gente calcular. Então vamos lá. Eu tenho o primeiro termo é 4. A razão também é 4, então nós teremos 4 elevado à sexta menos 1, dividido por 4 menos 1. Então, calculando isso aí, vamos passar para cá. O S6 vai ser igual a 4 vezes 4.096 menos 1, dividido por 3. Portanto, nós teremos que o S6 vai ser igual
A4 vezes 4.995 dividido por 3. Fazendo essa conta, pessoal, 4 vezes 4.095 vezes 3, vou pular etapas aqui, confiram aí, tá bom? Façam o cálculo, 4 vezes 4.095 dividido por 3, vai dar exatamente 5.460. Só que essa ainda não é a resposta, né, pessoal? Porque essa aqui são quantas pessoas novas além de Margarete. Então, ó, a notícia foi se espalhando. Então, 5.460 sabem além de Margarete. Então, agora a gente coloca a Margarete, né, pessoal? Então, com Margarete, vamos colocar aqui, num cantinho aqui, vamos ver esse primidinho aqui, ó. Com Margarete, 500 não, 5.461. Beleza? Ficou meio apertadinho aí, mas coube. Tá bom? O importante é que vocês tenham entendido a ideia do problema. Né? Então, por que eu usei a soma da PG? Porque a notícia ia se espalhando a cada 4, as pessoas ia se multiplicando por 4, né? Margarete contou para 4, aí cada uma dessas 4 contou para outras 4, aí 16, essas 16 cada uma contou para outras 4, 64. Então o que a gente tinha que fazer? 4 mais 16 mais 64 mais um determinado valor até chegar à sexta hora. Então, a ferramenta que eu uso para isso é fazer a soma. Né? O que eu preciso para a soma? Primeiro termo, razão e o número de termos. Primeiro termo é 4, a razão também é 4, porque eu vou multiplicando de 4 em 4. O número de termos é 6, porque eu quero na sexta hora. Né? Fazendo a substituição, a gente chega ao resultado de 5.460. Daí, como tem que incluir Margarete, a resposta final, com Margarete, 5.461. Se ficou entendido, deixa um like. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu vou fazer o último exemplo para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje. Pessoal, vamos ao último exemplo. As potências de 10 formam uma APG de razão 10. Determine a soma dos 7 primeiros termos dessa APG, sabendo que o primeiro termo é 1. Soma dos 7 primeiros termos. Pessoal, isso que eu quero determinar, ó, a soma dos 7 primeiros. Então, se eu quero a soma dos 7 primeiros, eu vou usar a fórmula da soma dos termos de uma APG. Né? De uma APG, ó. Falou que é uma APG. Soma dos termos de uma APG. Então, eu quero o quê? Eu quero a soma dos 7 primeiros termos. Então, qual que é a relação, qual que é a fórmula para a gente calcular essa soma? É o primeiro vezes a razão elevado à quantidade de termos, que nesse caso são 7, que eu quero somar, menos 1, dividido pela razão menos 1. Beleza? Então, o que tem que lembrar é isso. É a soma, então eu tenho que usar a minha ferramenta do cálculo da soma. Tá bom? O que mais que a gente sabe? A gente sabe que o primeiro termo é 1. Então, aqui, ó. O primeiro termo é 1. Então, A1
é igual a 1. E a razão, ele fala aqui, ó, é 10. Razão 10. Então, o Q também é 10. E aí eu não preciso de mais ninguém para calcular a soma dessa PG. Eu preciso do A1, que é 1, a razão é 10, e o número de termos é 7, porque eu quero a soma dos 7 primeiros. Então, se o A1 é 1, se a razão é 10, e eu quero a soma dos 7 primeiros, eu substituo na minha fórmula e calculo. Então, vamos lá? A soma dos 7 primeiros termos dessa PG vai ser, o primeiro termo é 1. A razão é 10. Menos 1 dividido por 10 elevado a menos 1. Vai ficar bonito isso, hein, pessoal? Olha só. Então, S7 vai ser... Bom, como é vezes 1, né? Então, vou ficar só aqui, ó. Vou pegar aqui. 10 elevado a 7 vai ser 7 zeros, né, pessoal? Menos 1 dividido por 9. Olha que bonito que ficou. Deixa eu ver só, conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, né? Certo? Então, eu tenho 1000, milhão, eu tenho 10 milhões. Daí eu tiro o 1, eu vou ficar com 9.999.000 dividido por 9, que é igual a 1.111.111. Ó que legal, ó que bonito que ficou. Bem bacana esse resultado aí, né, pessoal? Hein? Certo? Beleza? Tranquilos? Pessoal, então, agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, se você entendeu, deixa um like e compartilha com os amigos. Se tem alguma dúvida em relação a algum exemplo, deixa nos comentários que o professor responde com o maior prazer. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque semanalmente eu estou colocando vídeos novos, estou atualizando esses vídeos. E aí, para você que quer aprender ou relembrar matemática, estamos juntos. Então, deixo um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!